Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego de Sociologia. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né, nessa quarentena. Nós vamos retomar, né, o conteúdo do nosso curso. Então, a minha ideia é fazer uma revisão de algumas coisas que a gente já viu em sala de aula. E no caso aqui eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, o que a gente vai abordar aqui? A gente vai retomar o Marx, o pensamento do Marx. E eu pensei em dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, a gente vai discutir o materialismo histórico dialético, que é um método de estudo marxiano. E na segunda parte no segundo vídeo, no caso, a gente discutiria então a ideia de infraestrutura e superestrutura, os conceitos, né, que abarcam, que essas duas ideias principais abarcam, e como, né, a gente pode pensar a infraestrutura e a superestrutura dentro do modelo capitalista, e também pensar a partir da perspectiva marxiana a superação do capitalismo, como que o Marx entende a superação do capitalismo. Então, vamos lá. Primeiramente, né, é importante a gente levar em consideração as bases teóricas do Marx, que é a filosofia alemã do século XIX, os economistas ingleses do final do século XIX, do final do século XVIII, começo do século XIX, e os socialistas franceses, que eram aqueles conhecidos como socialistas utópicos, que pensavam uma sociedade mais igualitária, mas eles não faziam uma crítica à sociedade capitalista, que vai ser exatamente aquilo que o Marx vai se propor a fazer, uma crítica às contradições existentes dentro da sociedade capitalista. No primeiro momento, então, a gente vai analisar a ideia do idealismo alemão representado na figura do Friedrich Hegel, né, que é o filósofo alemão que viveu no final do século XVIII, começo do século XIX, e que vai fundar as bases da dialética, da qual, né, o Marx vai se apoiar para desenvolver a ideia do seu conceito de materialismo histórico dialético. O primeiro elemento importante para a gente compreender aqui do Hegel é a ideia de crítica do Hegel, né? A ideia de crítica no Hegel, ela consiste em compreender a gênese do que aparece a nós como algo já dado e natural, ou seja, dotado de validade. Isso implica dizer que, segundo a perspectiva do Hegel, aquilo que para nós está posto dentro da nossa realidade, para a gente compreender esse elemento de maneira crítica, é necessário a gente retornar ao princípio disso, como isso foi formado, como isso ele foi constituído. Então, essa é a importância de se entender a gênese do processo, porque ao entender como algo dado na atualidade ele foi construído, né, compreender como ele se modificou nesse processo da sua construção desde o seu início, isso faz com que seja revelado vários elementos que às vezes são elementos incongruentes, né, que não estão aparentes quando a gente observa esse elemento, mas que estão presentes nele. Nesse caso, então, nós podemos entender a gênese como um processo no interior do qual, né, nós vamos compreender como algo que a nós é necessário foi formado, mas é também o processo através do qual eu vou desconstruir através do movimento, né, o movimento da sua constituição, o que aparece a nós como necessário. Existe uma frase do Otto von Bismarck, que foi um chanceler alemão do século XIX, né, o mais importante do século XIX, que ele fala o seguinte: leis são como salsichas, então é melhor você não saber como elas são feitas. Por quê? Né? A salsicha, quando você compra a salsicha no supermercado, ela é um todo coeso, né? Ela tem uma coloração agradável, um sabor agradável, uma textura agradável. Contudo, quando você vai ver, né, e aí você pode procurar no YouTube mesmo, colocar um vídeo lá como as salsichas são feitas, vocês vão ver que ela é feita de vários produtos que no nosso dia a dia a gente não consumiria de forma alguma. Só que naquele todo coeso, né, naquilo que forma a própria salsicha, a gente acaba consumindo esse produto. Então a ideia da crítica a partir da gênese é justamente isso. Porque ao entender como algo que existe, ele foi construído, ele foi formado, a gente passa a desvelar as incoerências que existem dentro desse elemento. Nesse caso, o objetivo da filosofia então hegeliana é explicar a realidade como dever, ou seja, como uma constante transformação. O Hegel ele se diferencia dos pensadores metafísicos que criam que as coisas elas possuem uma essência imutável. Na perspectiva hegeliana, não. As coisas elas estão em constante transformação. Tudo que existe ele está numa constante transformação.
E essa formação, para a gente entender então essa transformação constante, é importante a gente entender então a ideia da dialética. A dialética, então, na perspectiva do Hegel, é justamente o princípio da contradição, é aquilo que move as mudanças das coisas. Então, o Hegel ele vai entender a dialética como o processo no qual uma identidade suposta inicial, ao procurar se realizar, ela produz o seu próprio contrário, produz aquilo que lhe nega, e retorna a si dessa negação, modificando o que ela significa no seu início. O que isso quer dizer, né? Como tentar entender essa questão que é extremamente abstrata de uma maneira mais simples? Para tanto, a gente tem que entender o seguinte. Então, a dialética ela é um princípio teórico que tenta apreender a realidade a partir do movimento contraditório dos elementos antagônicos. Isso quer dizer o quê? Qual o exemplo que a gente pode utilizar? A ideia da semente. O que é a semente? A semente, né, ela seria então a tese, o momento da afirmação. É algo já dado, algo que existe. Só que é algo que não tem em si próprio o seu fim. A semente se modifica. E no que a semente se modifica? Naquilo que lhe nega. Então, a própria semente, ela gera a sua própria negação, que no caso é a flor. Então, a flor seria a antítese, o momento da negação da semente. Só que a flor também não é um fim em si própria. A flor, a relação que ela estabelece com a semente faz com que ela se modifique e gere algo que não é nem a semente e que não é nem a flor, que é algo distinto de ambas. Que no caso, então, aqui, seria uma síntese desse processo que é o fruto. Por que o Hegel vai falar que a realidade, né, ela está em constante transformação? Porque a síntese desse processo, ela também não se encerra por si própria. Ela se transforma numa nova tese que vai gerar a sua própria contradição, que no caso aqui é a própria semente, né? Então essa semente, ela acaba se tornando a antítese desse fruto e essa relação entre o fruto e a semente vai gerar uma nova antítese, que vai ser a flor, e esse processo é um processo contínuo, é um processo que não tem fim. Por isso que a realidade, na perspectiva hegeliana, né, ela está em constante transformação. E essa transformação, ela não tem uma essência imutável, as coisas se modificam. O Marx vai pegar essa concepção filosófica do Hegel e tentar aplicar, e vai aplicar isso na materialidade da realidade humana. Para entender a realidade na qual, né, ele está vivendo lá no século XIX, ele vai tentar entender qual que é a gênese dessa sociedade, onde essa sociedade começou. E para o Marx, então, ele vai entender, né, qual é o princípio de análise que vai mover então a ciência. Não seria o campo das ideias. O princípio de tudo ele não está no campo da consciência, mas ele está na própria realidade, naquilo que ele vai chamar de materialismo. Então, o que é o materialismo? É um princípio teórico de análise do real, do concreto, né? Ou seja, dos indivíduos reais e as ações que os indivíduos desenvolvem para criar as suas condições de existência. O ponto de partida da sociedade na qual nós vivemos hoje são as primeiras ações dos indivíduos na história da humanidade que nós executamos para criar as nossas condições de sobrevivência, para criar as nossas condições materiais de existência. Nesse sentido, o Marx vai desenvolver a ideia do materialismo histórico. Então, o que é o materialismo histórico? Para a gente entender o materialismo histórico do Marx, a gente precisa partir da perspectiva de que a base materialista da história, então, elas são os indivíduos reais e a ação que os indivíduos desenvolvem, né, dentro da realidade. Isso implica as nossas condições materiais de vida, tanto aquelas que a gente já encontrou prontas quando a gente surgiu dentro da sociedade, quando a nossa geração surgiu dentro da sociedade, como aquelas que nós mesmos produzimos. O que o Marx está querendo dizer com isso? Ele quer dizer justamente o fato de que, né, o processo histórico da humanidade ele foi desencadeado pela interação entre os indivíduos. E essa interação entre os indivíduos ela é resultado justamente da nossa necessidade de criar as condições materiais da nossa existência. Então, para a gente entender a aplicação do materialismo histórico dialético, a gente precisa partir do seguinte pressuposto. Primeiro,
né? Os homens devem estar em condição de viver e fazer história. A primeira realidade histórica é a nossa produção da vida material. Segundo, a partir tão logo a nossa primeira necessidade é satisfeita, a ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido para sua satisfação criam novas necessidades. E essa produção de necessidades é o primeiro ato histórico. Marx está dizendo o seguinte, que toda vez que a nossa própria existência, ela implica numa necessidade, que é a necessidade da nossa sobrevivência, da perpetuação da nossa espécie. Para a gente conseguir satisfazer essa necessidade, a gente vai criar instrumentos. E a satisfação dessa necessidade, um instrumento criado para satisfazer essa necessidade, vai fazer com que a gente crie uma nova necessidade. E a partir do momento que a gente satisfaz essa nova necessidade, né, o instrumento que a gente adquiriu para satisfazer essa nova necessidade, ela vai criar uma nova necessidade, que é mais complexa que a anterior. E isso implica no fato de que é renovando a nossa própria vida que nós criamos os outros seres humanos. A gente se reproduz, ou seja, nós constituímos família, estabelecemos relações sociais. Isso implica no fato de que os seres humanos, então, para satisfazer as suas necessidades, em determinado momento, eles são obrigados a interagirem com outros seres humanos. E isso vai gerar, então, as primeiras relações sociais. A gente não se relaciona um com o outro pura e simplesmente porque é legal, mas a gente se relaciona uns com os outros porque nós precisamos nos relacionar uns com os outros para que a gente consiga produzir os elementos necessários para a satisfação das nossas necessidades. Nesse sentido, o modo de produção da vida material, que são as forças produtivas mais as relações de produção, elas vão condicionar o desenvolvimento da nossa vida social, política e intelectual em geral. É a partir de então que o ser humano ele, cria sua consciência social. Então, na perspectiva do Marx, a consciência social ela nasce da necessidade da existência de intercâmbio com os outros seres humanos. Né? A consciência social para ele é um produto social, ela é um produto da relação que a gente estabelece com outros indivíduos. E como a gente cria os elementos que a gente precisa para satisfazer as nossas necessidades? E é aqui que entra o ponto central do pensamento marxiano, que é a ideia do trabalho. Qual é a importância do trabalho dentro do pensamento marxiano? O trabalho é um elemento central na perspectiva do Marx, por quê? O trabalho ele consiste na mediação entre o homem e a natureza, na qual o homem, por sua atividade intelectual e física, apropria-se da natureza e de seus elementos. O Marx vai falar que o que diferencia o homem dos outros animais não é o fato de que o homem é um ser racional e os animais não, mas é o fato de que o ser humano é o único ser que realiza trabalho. E o trabalho é justamente esse dispêndio de capacidade intelectual e capacidade física. O Marx ele vai falar numa passagem que aquilo que diferencia o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o arquiteto, antes dele realizar qualquer atividade, ele consegue racionalizar toda essa atividade, ele consegue elaborar tudo aquilo que ele precisa fazer dentro da sua consciência para depois colocar em prática essa criação. Diferentemente dos outros animais que estabelecem uma relação instintiva com a natureza. Então, a nossa relação, a relação dos seres humanos com a natureza, não é uma relação baseada no instinto, mas é uma relação que se baseia na racionalidade. Nesse sentido, ao transformarmos a natureza por meio do nosso trabalho, nós nos modificamos, a gente modifica a nós próprios. Marx está dizendo o seguinte, que o ser humano ele transforma a natureza de acordo com as suas necessidades. Então, os limites físicos humanos, eles não são um empecilho, porque quando a gente esbarra num limite físico, o que o ser humano ele faz? Ele desenvolve um instrumento, ele desenvolve uma ferramenta que supera esses limites físicos, para que ele possa se apropriar dessa natureza e, a partir dessa apropriação da natureza, ele conseguir satisfazer as suas necessidades. Nesse sentido, então, o trabalho humano ele implica em 3 elementos que são fundamentais. O primeiro deles é o fato de que, através do trabalho, a gente
modifica a natureza, a gente produz efeitos sobre a natureza. O segundo deles é que, né, ao produzir efeitos sobre a natureza, a gente também produz efeitos sobre o desenvolvimento, o nosso próprio desenvolvimento. E por último, é o fato de que o trabalho ele é o ponto fundamental de todas as transformações sociais. Sem o trabalho não haveria o ser humano, sem o trabalho não haveria a sociedade. Nesse sentido, a nossa organização social ela ocorre justamente, né, com o propósito de modificar a natureza. E a modificação da natureza ela consiste em transformar essa natureza para satisfazer as nossas necessidades e, portanto, criar, né, os instrumentos e os elementos materiais necessários para a nossa existência. A partir do momento que os seres humanos se relacionam socialmente, essa relação ela consiste nada mais nada menos do que uma organização do trabalho, portanto, numa divisão do trabalho. Como que a gente percebe então a ideia do materialismo histórico dialético? A ideia da tese seria então o ponto de partida a matéria, a própria natureza. Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Só que como, né, a perspectiva dialética do Hegel já revela. Tudo aquilo que existe contém em si próprio a sua contradição. Nós, seres humanos, somos a contradição da natureza. E é a nossa ação sobre a natureza que vai modificá-la. Então, é o nosso pensamento, é o nosso trabalho, né, sendo executado para satisfazer as nossas necessidades e criar os instrumentos necessários para a nossa vida material, é que vai modificar a natureza. E ao modificar a natureza, então, ao criar necessidades, satisfazer essas necessidades, criar necessidades mais complexas, se relacionar uns com os outros para a gente conseguir satisfazer essas necessidades mais complexas, isso então vai dar origem a uma síntese desse processo, que é o processo histórico ou a própria sociedade. Então, a sociedade é resultado da ação dos indivíduos entre a natureza e da relação que nós estabelecemos uns com os outros para produzir a nossa vida material. Nesse sentido, né, como que o Marx, então, ele vai pensar a relação entre indivíduo e sociedade? Desde o começo do curso, a gente está falando da importância de se pensar a relação entre indivíduo e sociedade nos autores. O Durkheim, por exemplo, vai pensar que indivíduo e sociedade são coisas distintas, onde é a sociedade que vai influenciar, a partir dos fatos sociais, a ação dos indivíduos. No caso do Marx, como que se dá, então, a relação entre indivíduo e sociedade? Na passagem do 18 Brumário, Marx, né, escreve a seguinte frase: os homens fazem sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias nas quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Isso quer dizer que, na perspectiva do Marx, a nossa condição social atual ela é herdada do passado. E por isso a nossa ação e capacidade de ação elas são moldadas pelas condições históricas em que nos encontramos. Ou seja, cada sociedade, em cada momento histórico, ela possui forças produtivas específicas, condições materiais de produção específicas. E são essas condições materiais que vão moldar as necessidades dos indivíduos daqueles períodos e vão estabelecer, né, quais são os limites que vão ter que ser superados por esses indivíduos dentro desse momento histórico. Se a gente for fazer uma analogia com a relação com os nossos pais, as nossas necessidades hoje, elas são distintas das necessidades dos nossos pais quando eles tinham as nossas idades. Por quê? Porque as forças produtivas, a maneira como a gente se organiza para produzir os bens necessários para a nossa subsistência, para a nossa existência, elas se modificam também com o desenvolvimento das sociedades. E as sociedades, elas se desenvolvem, se evoluem a partir da ação que a gente exerce sobre elas. Só que a gente não consegue, por exemplo, ir para Marte hoje. Por quê? Porque as condições nas quais nós encontramos de desenvolvimento tecnológico, elas não permitem isso. Mas a gente já tem condições, pelo menos, se a gente não pode ir enquanto pessoa para Marte, mandar uma pessoa para Marte, a gente pode mandar satélites, naves e vários outros, né, instrumentos tecnológicos para estudar aquele ambiente. Um dia a gente pode chegar a ir a Marte? Sim,
assim que a gente for desenvolvendo aos poucos, né, as tecnologias nas quais nós estamos inseridos. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. E então no próximo vídeo a gente vai discutir então a questão da infraestrutura e a superestrutura e como pensar esses elementos dentro da sociedade capitalista, tá? Muito obrigado.